Mais uma vez chegando até você para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Durante meia hora eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus, eu quero contribuir para que você possa crescer na vida espiritual, se fortalecer na vida espiritual e tornar-se uma pessoa que seja verdadeiramente um canal de bênçãos por esta vida afora. Porque o importante nesta vida não é só ser abençoado, é somar o ser abençoado com ser um abençoador. Porque quando você recebe, a bênção é sua. Quando você ministra, você transfere a bênção para outro. E à medida que você vai ministrando, bênçãos novas vão chegando para você. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos um canal de bênçãos na vida de pessoas todos os dias, todas as horas. E hoje, segunda-feira, é um dia muito importante aqui do Falando ao Coração. É o dia de anunciar o salmo de campanha da semana, é o dia de ler o salmo, ministrar as palavras do salmo, é dia de viver coisas novas e preciosas, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E hoje eu anuncio o salmo de campanha. Já são 1065 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos. Eu tenho para você nesta semana o Salmo 103. É um salmo preciosíssimo. É um salmo que tem uma mensagem muito importante para nos ajudar a tornar-se um canal de bênçãos, tornar-se alguém que agrada a Deus. Porque nós precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Se essa alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos de alegrar a Deus. E tem coisa melhor do que agradar a Deus, ele fica feliz. Você pai, você mãe, você avô, você avó, sabe como um filho, um neto te agrada. Aí você fica todo sorridente, se desmancha todo e consequentemente, você se torna alguém que, por gratidão, vai beneficiar esse que te agradou. E Deus é a mesma forma. Nosso sentimento ele é muito parecido com Deus. Claro, nós somos um Deus minúsculo e o nosso Deus é um Deus maiúsculo. Então nós temos a natureza deste Deus na nossa vida. Mesmo que as pessoas às vezes não sabem disso, elas acabam manifestando alguns predicados que pertencem a Deus em sua vida, porque Deus está presente em cada pessoa. Agora, Deus deixa cada um livre para decidir se quer andar com Ele ou se não quer andar com Ele. Então, nesta vida, ou você anda com Deus ou você anda sem Deus. Qual a sua atitude? Quer andar com Deus? Aí tem um caminho a ser seguido. Precisam tomar decisões importantes para que você possa ter a convicção de que você está andando com Deus. Não existe neutralidade. Porque às vezes alguém diz, não vou ficar nem do lado de Deus, nem contra Deus. E aí vou levando a vida. Não, Deus não aceita neutralidade. Ou você é, ou não é. Então, ou estamos andando com Deus, ou estamos andando sem Deus. E eu te pergunto, como você tem andado até aqui? Com Deus, maravilha, continue assim. Sem Deus, vamos pular essa linha de separação que existe entre o sem Deus e o com Deus, e vamos passar para o lado de andar com Deus, você vai ver que a vida torna-se muito melhor e mais preciosa. Então eu tenho esse salmo para você no programa de hoje. Como disse, já são 1065 semanas propondo aqui as campanhas dos salmos, e daqui a pouquinho eu vou ler este salmo versículo por versículo e vou ministrar as palavras dele aos corações de todos vocês. E proponho para vocês fazerem esta campanha. Leia o Salmo 103, do primeiro ao último versículo, são 22 versículos, uma vez por dia durante 7 dias. De hoje até domingo você tem 7 dias para você ler, meditar, aplicar, ministrar as palavras do Salmo 103. E Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, tenho certeza disso. Deus vai realizar um grande trabalho a seu favor, porque se existe uma coisa tão gloriosa nesta vida, é ter a palavra de Deus. O salmista Davi disse, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. O próprio Salmo 105 vai dizer,
lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, esta é a palavra que ilumina onde pisamos e ilumina onde vamos pisar. E errar é só se quiser, porque a palavra estará sempre presente na nossa vida. Ah, tenho que pisar nesse terreno. Ela está dizendo, luz para os meus pés, é onde você vai pisar. Ah, mas eu preciso ir até certo ponto. Então, é luz para o meu caminho. Ela vai continuar brilhando na tua vida até você chegar onde você precisa. Por isso, nós precisamos de andar sempre com Deus, porque andando com Ele, nós estamos sempre iluminados para não pisar em falso, não pisar em lodo para escorregar, não tropeçar em pedras, mas caminhar sempre naquela direção, naquele alvo importante que é Cristo Jesus. Que você possa fazer essa campanha para você ou para alguma outra pessoa e viver bênçãos novas e preciosas da parte de Deus na tua vida. Durante o programa eu faço 2 orações. Na primeira eu peço a bênção da recompensa na vida dos que, contribuindo com o programa, estão me ajudando a fazer esta obra. Na segunda oração eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem aqui para mim. Se você quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão, entre em contato comigo. Será um prazer colocar você diante de Deus no programa de hoje. Você tem aí na tela 2 telefones, um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, eu prefiro que você mande a mensagem por escrito. Facilita para todo mundo. E aí nós apresentamos todos vocês diante de Deus. Obras importantes Deus tem feito neste horário do altar da intercessão. E no programa de hoje não será diferente. Coloca o seu nome, o nome de alguém e vamos orar juntos, crendo na bênção, crendo no milagre, crendo na vitória. Eu quero cumprimentar a nossa telespectadora Maria de Fátima, da cidade de Lusiânia, progressista cidade aí no entorno de Brasília. Ela nos assiste todos os dias no horário que o programa chega lá às 5h30 da manhã. Acorda cedo, né? Então, irmã Maria de Fátima, muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao Falando ao Coração. Continua nos assistindo, nos ajuda em divulgando o Falando ao Coração entre os seus amigos, parentes, familiares e vamos aumentando o número de pessoas abençoadas do Falando ao Coração. Mas quero também enviar uma palavra especial, um abraço especial ao Everton de Souza, que ofereceu nesta semana uma oferta especial ao Falando ao Coração. Mas eu quero cumprimentar também meu primo Lauir Almeida, lá na cidade de Anicuns. Lauir, obrigado por ter vindo na festa de aniversário da minha mãe, que é a sua tia, os 100 anos dela. Fizemos o centenário da minha mãe nesta semana. E o Lauir estava presente, há muitos anos que não o via, tive o privilégio de abraçá-lo e é uma simpatia de primo que eu tenho. Deus te abençoe, Lauir, Deus abençoe a todos vocês aí da nossa família em Anicuns, Avelinópolis, por aí. Foi uma alegria muito grande recebê-los para este culto do centenário da Dona Dolores, da sua tia Lô, da nossa mãe Dolores, e foi uma festa muito bonita e o Lauir estava presente. Um abraço, Lauir, Deus te abençoe poderosamente e que você seja vitorioso no seu propósito aí na cidade de Anicuns. Quem conhecer o Lauir sabe do que eu estou falando, então procure apoiá-lo na medida do possível. Vamos então para o momento de oração. Eu quero orar por todos vocês, evangelistas associados. Senhor Deus e Pai, estendas as tuas mãos sobre estes teus filhos e filhas que, contribuindo com o Falando ao Coração, estão me ajudando a fazer esta obra importante. Que todos possam, ó Pai, ser recompensados por Ti. Faça com que eles vivam uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Abençoa, Senhor, cada evangelista associado, cada pessoa que oferta, cada pessoa que contribui, para que este trabalho não venha parar. Que o Senhor possa abençoá-los de maneira especial e poderosa. Sempre no nome de Jesus eu te peço. Amém. Atenção, eu quero convidar você para na próxima quarta-feira estarmos juntos aqui na Betel. Será o segundo culto da nossa campanha da virada. Grande campanha da virada. Então, quarta, 7h30 da noite, espero você
para vivermos momentos intensos e preciosos. Nosso endereço é Setor Bueno, Avenida T348, aqui em Goiânia. Você que mora longe pode acompanhar o culto através do YouTube. É só entrar lá no YouTube, procurar Falando ao Coração e você terá a oportunidade de cultuar conosco de onde você estiver. Seja pelo celular, seja através do computador, é você que escolhe. A facilidade está aí para você viver momentos intensos e importantes na presença de Deus. Eu quero ler o salmo de campanha desta semana, salmo de número 103. Como disse, já são 1065 semanas propondo as campanhas dos salmos. E este é o salmo que eu tenho para você, para que você possa, a partir de hoje, entrar nesta campanha e ser ricamente, poderosamente abençoado por Deus. O Salmo 103, versículo 1, vai dizer assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Estes dois versículos do Salmo 103 começam com a mesma expressão: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Primeiro, ele vai dizer, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Depois vai dizer, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós precisamos ter sempre esta capacidade de reconhecer os benefícios de Deus na nossa vida e oferecer a Deus o nosso melhor. O nosso melhor. Quando você observa, por exemplo, o mundo espiritual, ele tem dois lados. Tem o lado de Deus para conosco e o lado nosso para com Deus. É assim que se acontece, é assim que se faz a obra de Deus. É Deus e nós, Deus e os seres humanos. Mas aí é necessário que haja essa aproximação. Eu tenho que trazer Deus até mim e eu tenho que me levar até Deus, para que juntos nós possamos fazer a obra. Veja, Deus provê as bênçãos espirituais e nós provemos aquilo que é material, aquilo que é humano, aquilo que é terreno. Por exemplo, falar de Jesus para alguém é papel nosso. Levar alguém na igreja é papel nosso. Orar por um enfermo é papel nosso. Proclamar o Evangelho de Cristo é papel nosso. Contribuir para que o reino de Deus cresça com o nosso testemunho é papel nosso. Fazer parte de uma igreja, o próprio Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então é papel nosso fazer parte da igreja que o próprio Jesus estabeleceu. Veja que no transcorrer da história, no Antigo Testamento tinha o tabernáculo, no Novo Testamento tinha o templo onde chamamos de igreja, onde reunimos para cultuar ao Senhor. Agora, não podemos mudar isso aí que já foi estabelecido. E são cláusulas pétreas que não podem ser mudadas, coisas que o próprio Jesus estabeleceu. Ele mesmo disse, edificarei a minha igreja. Não foi eu quem edificou. Não somos nós, os líderes, os pastores, que edificamos a igreja. Não, nós pegamos uma igreja edificada. Nosso papel é reunir esta igreja como igreja local. E aí nós precisamos de um templo, aí nós precisamos de um espaço, aí nós precisamos de equipar este espaço e tudo mais. Então, a obra de Deus é assim. Da parte de Deus, ele cumpre o seu papel, salvando, perdoando, escrevendo o nome do livro da vida, transformando as pessoas de criaturas em filhos de Deus. Esse é o papel de Deus. Mas o outro lado, que é levando as pessoas a Cristo, que é levando as pessoas a cultuar a Deus, levando as pessoas a bendizer ao Senhor, levando as pessoas a reunirem num local, e aí esse local precisa ser um local construído para isso, preparado para isso. Então esse é o papel nosso. Então o salmista, quando está dizendo, bendize a minha alma e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, nós dizemos para Deus, Senhor, o que depender de mim eu vou fazer. O que depender do meu esforço, do meu trabalho, da minha contribuição, da minha oração, do meu testemunho, da minha atitude, isso eu vou fazer. Porque o Senhor já fez tudo que é necessário. Ele já fez e continua proporcionando para que aquilo que ele fez não envelheça, não perca validade, não perca eficácia, não perca
a capacidade de realizar aquilo que o Senhor Deus prometeu. Então ele continua salvando hoje como salvou no passado. Ele continua abençoando hoje como abençoou no passado. Ele continua preparando-nos para morar no céu, como no transcorrer de toda a história ele sempre fez. E isso é a parte de Deus, ele cumpre. E da nossa parte, por isso o salmista está dizendo, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas ele diz mais ainda, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Às vezes a gente esquece os benefícios de Deus e começamos a pensar que isso é fruto da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa força, da nossa influência. Não, tudo isso é somado em favor do reino, mas é obra de Deus na nossa vida e nós temos que reconhecer sempre, nunca esquecer disso e glorificá-lo por tal coisa tão maravilhosa e tão importante. O versículo 3 vai dizer assim, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4, é Ele quem redime a tua vida da cova, é Ele quem te coroa de benignidade, e é Ele que te enche de misericórdia. Versículo 5, é Ele que te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Versículo 6, o Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Veja que quando nós fazemos alguma coisa na obra de Deus, nós vemos o que Deus fez é muito maior do que aquilo que fazemos. Nós temos a nossa limitação. Deus não tem limites. Deus está acima de todos os limites que naturalmente o ser humano vive e às vezes até sofre por eles. Mas continuando a ler aqui o Salmo 103, que é o salmo de campanha dessa semana, eu chego no versículo 7 que diz assim, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Nossa história começou lá no Éden e vem acompanhando. Nós tivemos Noé no caminho, tivemos Abraão no caminho, tivemos os juízes no caminho, tivemos os reis no caminho, tivemos os profetas no caminho, tivemos Jesus que entrou no meio do caminho para mudar um pouco, fazer uma grande virada no conceito religioso do povo, para alcançar toda a humanidade, porque até ali estava restrito a um povo em um determinado ponto geográfico da terra. E aí esse trabalho alcançou os moradores da terra inteira. Mas continuamos. Um tempo foi Pedro, outro tempo foi Paulo, outro tempo foi Timóteo, outro tempo foi... E assim por diante. E no transcorrer da história você vai encontrar quantas pessoas Deus levantou para fazerem um grande trabalho, para realizar uma grande obra. Nós precisamos reconhecer que a história não pode ser mudada. A história deve continuar. E nesta história tem lições importantes que nós precisamos de aprender. A lição da humildade, a lição do reconhecimento daqueles que foram antes de nós. Às vezes alguém critica, a igreja viveu tempos difíceis porque as pessoas não entendiam. Não, no tempo deles, eles fizeram o melhor. Chegou no nosso tempo, nós conseguimos melhorar alguma coisa, mudar alguma coisa, mas nunca esquecer aqueles que fazem parte da história e que deu continuidade nessa história para que ela não pudesse ser interceptada. Já pensou se aqueles que trabalharam na geração anterior à minha, por exemplo, dissessem, não vou fazer nada não, o evangelho não chegaria a mim. Chegou a mim, eu agora vou dizer, não, aqueles que se levantam depois de mim não podem fazer isso, então eu vou proibi-los. Não vou, cada um no seu tempo, mas nunca apagando a história daqueles que já fizeram alguma coisa. E este é o Salmo da gratidão. Salmo da gratidão. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios o cristianismo tem trazido no mundo? Trazido através de alguém que levantou uma bandeira, alguém que estabeleceu uma liderança, alguém que
exerceu uma influência, mas este alguém estava debaixo da sombra de alguém, e essa sombra continuará nos acompanhando o tempo todo. Eu vou para o versículo 8, que vai dizer assim: compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Versículo 9. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Versículo 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Versículo 11. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. O salmista aqui ele inclui uma expressão importante, acrescentando ao assunto benignidade. Começa falando de benignidade, depois ele diz que essa benignidade é para aqueles que temem a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reconhecer que é favor divino, é poder de Deus, é bênção do céu, coisas dos céus que vêm até nós. Aí nós reconhecemos que Ele é maior, que Ele é mais importante, e nós o reverenciamos como Deus. Nós temos o privilégio de, ao falar de Deus, falar com alegria. Conta-se que Lutero usava 2 canetas para escrever os seus livros. Ele ia escrevendo, quando tinha que falar a palavra Deus, ele mudava de caneta, dizendo: essa caneta aqui é só para escrever a Deus, porque Ele é digno de ter uma caneta que só escreve o nome dEle. Isso é temer a Deus, isso é honrar a Deus, isso é servir a Deus debaixo de grande reconhecimento da sua superioridade, do seu reino, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia e do seu amor. Continuando a leitura do Salmo de número 103, que é o Salmo de campanha dessa semana, eu leio o versículo 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. Quando você pensa Oriente, Ocidente, a distância é longínqua. Então Ele quer afastar de nós, quer distanciar de nós essas transgressões que Ele mesmo já nos perdoou, já nos limpou, já nos fez novas criaturas. Às vezes as pessoas ficam lembrando do seu pecado passado, mas se você já confessou e deixou, você já alcançou a misericórdia. Para que ficar sofrendo com isso lá de trás? Às vezes, dependendo do deslize ou daquilo que foi cometido, tem que pagar diante das leis, mas não pode sofrer mais, porque a sua alma está livre dessa condenação. A sua vida, se você perder agora a sua vida aqui, você tem direito da eternidade, o descanso da eternidade com Deus. Eu estou lendo com vocês o Salmo 103 e leio agora o versículo 13 e também o 14. Pois como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Veja, nós somos falhos, cometemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos deslizes, mas devemos sempre reconhecer que Ele é santo e nós queremos parecer com Ele. Queremos melhorar a cada dia, queremos nos aproximar dEle cada vez mais e queremos vencer tudo isso que muitas vezes, por sermos do pó, nós acabamos fazendo que desagrada a Deus. Mas o perdão dEle está sempre disponível a nosso favor. Eu vou para o versículo 15, que vai dizer assim: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce. Veja, todos nós sabemos que no dia que nascemos, nós já começamos a morrer. É uma verdade. E essa morte vai tomando corpo dentro de nós na medida que o tempo vai passando. Uns vivem mais, outros vivem menos, mas a morte está sempre presente. Então, ninguém nasceu para virar semente, ficar para semente. Todos nasceram para um dia morrer. Filósofo diz que a vida é como uma carta colocada no correio. Ela tem ponto de partida e tem ponto de chegada. O ponto de partida da vida é o nascimento. O
ponto de chegada da vida é a morte. E todos nós estamos nesse trajeto, caminhando para chegar lá. Eu desejo que vocês vivam muito, mas por mais que vocês vivam, vocês sabem que um dia a morte vai chegar. O versículo 16 vai dizer assim: pois passando por ele o vento, logo se vai, e o seu lugar não a conhece mais. O versículo 17: mas é de eternidade a eternidade a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Veja, quando se fala de benignidade, é bênção de Deus a nosso favor. E ela não termina, ela sempre continua. O versículo 18 vai dizer: sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem. Veja, a bênção de Deus está ao alcance de cada pessoa que tem esses valores, que tem esses princípios, que abriram o coração para Deus e serve a Ele com alegria. Quando você chega no versículo 19, vai dizer: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Deus está no céu e nós todos estamos debaixo da graça dele aqui neste mundo que estamos vivendo. Versículo 20: bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Versículo 21: bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Versículo 22: bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio, bendize, ó minha alma, ao Senhor. O salmista começa bendizendo a Deus e termina bendizendo ao Senhor. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento de muita fé, momento de milagres e bênçãos. Com a minha mão ungida no vídeo, eu declaro a bênção do Senhor sobre todos vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, diante deste altar, eu quero apresentar todas as pessoas que oram comigo, todos os nomes que foram enviados, e pedir que o Senhor esteja alcançando estas pessoas onde elas estão agora. Manifesta na vida delas o teu poder e a tua graça, curando, libertando, fazendo obras profundas e maravilhosas. Pai, olha para aqueles que passaram os seus nomes pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, através do telefone, da maneira que foi. Onde essas pessoas estão, ó Pai? Manifesta na vida delas a tua bênção e opera grandes milagres. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Final de programa. Um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus e, sorrindo, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.